a sociedade de Patos de Minas. Gostaria que o senhor historiasse para nós, né, a questão dessa dívida da URT, esse momento financeiro por que passa a equipe celeste, doutor. Em que período surgiu essa dívida e se houve, na época, alguma tentativa de um acordo para se evitar uma ação como essa, como de fato veio a acontecer? O histórico dessa dívida, o doutor Tiago. Bom, Damar, essa dívida é originária em mais ou menos 2017 para 2018. São cheques, né, que foram emitidos pelo clube, e desde então essa dívida perante o conselho fiscal do clube, essa dívida não foi reconhecida. Então, desde o primeiro momento, o clube não teve nenhum tipo de posicionamento de acordo, uma vez que não reconhecia tal dívida. Diante disso, o senhor credor fez o ingresso de uma ação monitória, né, para ver reconhecida esses cheques, a validade desses cheques, e assim começar uma execução. Durante o processo, nós fizemos todas as nossas defesas que tínhamos em nossas mãos, porém a justiça reconheceu a validade dos cheques, a execuibilidade da dívida, e então os cheques ficaram já à disposição de uma execução, a razão pela qual o credor já iniciou a execução, e diante disso a URT já realmente tem essa dívida para pagar. Mas mesmo assim, agora nós estamos na fase da execução, nós temos uma defesa chamada impugnação. Vamos tentar também até os últimos recursos que nós temos aí para tentar ver se essa dívida vai ser reconhecida ou não de forma definitiva, Adamar. Isabel, a respeito desses cheques, para o torcedor entender, né? Como se originaram esses cheques? Claro que não foi na sua gestão, 2017, 2018, você não ocupava a presidência, mas foi algum pagamento feito a funcionários ou a jogadores e depois esses cheques foram trocados, é por aí? Olha, Adamar, como o doutor Tiago bem disse, essa dívida foi originada aí, os cheques datados, então, que foram ingressados na justiça, 21 de dezembro de 2017, alguns no início de janeiro de 2018. Realmente não é na nossa gestão que estamos atualmente. Como à época o Conselho Fiscal, como tem uma declaração do presidente do Conselho Fiscal dentro do processo, que não conseguiu identificar, né, esses depósitos na conta bancária da URT. Por isso, ele fez um relatório dizendo que não reconhecia essa dívida, né, no valor dos 10 cheques, 40 mil cada um foram preenchidos. Na época, quem administrava a URT, buscando que pela memória, era o conselho gestor, mas tinha duas pessoas que poderiam assinar pelo clube, né? Tinha um conselho gestor, que foi empossado, mas tinha duas pessoas responsáveis. Então, eu não sei informar, não tem como informar no momento o que foi pago. Quero acreditar que foi pago salário de atletas, comissão técnica, mas não tenho como colocar isso para o torcedor, para o patrocinador, para a sociedade em geral. Por isso, não foi pago na época. A URT também não tinha condições financeiras para sanar, né? É direito do credor entrar na justiça e reconhecer os cheques. Isso foi feito. Hoje a URT trabalha, né, para encontrar aí alguma coisa a mais para poder ficar, né, consciente de que realmente foram pagos o que tinha que ser pago na época. Ok, vamos trazer também o nosso companheiro Marcos Machado, ele que é o setorista da URT, acompanha o dia a dia, o nosso repórter nota 10. Ô Marcos Machado, a sua pergunta, por gentileza, para a Isabel, para o doutor Tiago Alves. Bom dia para você, Marquinhos. Bom dia, Damar Gomes, Elton Souza, Solon Pereira, ouvintes, torcedores da URT. Bom dia, presidente Isabel. Bom dia, doutor Tiago Alves. Muito bem, diante do exposto, já pela condução do comandante Damar Gomes, doutor Tiago pontuou o histórico e falando para dar uma satisfação para a sociedade em geral e, claro, principalmente para o torcedor e torcedora da URT. Isabel, eu conheço você, sei da sua transparência, sei que você é muito assertiva
como está sendo conduzido esse posicionamento, ou seja, o lado da URT? Qual a situação, principalmente já pensando numa solução? Olha, Marcos, a gente, devido à pandemia, não fizemos ainda uma reunião com toda a diretoria. Já estão todos sabendo, sim, porque é público, o processo, saiu reportagens a respeito, mas devido à pandemia é muito difícil hoje você reunir, 16, 17 pessoas. Temos que ter medo desse vírus, e ele existe, mas no mais tardar aí nas próximas semanas a gente deve fazer uma reunião com a diretoria, depois devemos reunir com o Conselho Deliberativo, para prestar os esclarecimentos e aguardar aí essa impugnação colocada pelo Dr. Tiago e o desenrolar do processo. Mas já está certo que a dívida foi reconhecida, os cheques validados, a URT tem realmente essa dívida, e a gente vai trabalhar aí, cabe a nós hoje como gestores da URT, de trabalhar para poder sanar. É um clube que merece não perder nada, vamos dizer assim, porque o que tem hoje não não tem como, não penhorar algo, algum imóvel da URT. A gente vai trabalhar, reunir, ver a melhor forma de estar sanando essa dívida da URT aí nos próximos meses. O Bola na Rede recebendo Maria Isabel, presidente da URT, doutor Tiago Alves, advogado, sobre esse momento aí, o que passa o time da Avenida Brasil, a equipe celeste, o Trovão Azul, Elton Souza, Solon Pereira, os nossos comentaristas também, com perguntas. 11h19, um abraço para o Zé Vidão e família, lá na Promodas, novidade toda semana, 6 vezes no cartão sem acréscimo, doutor Marculino 60, e a turma da farmácia do Otinho tem um disco que entrega lá em 3825-3003. Alô, seu Otinho, Elton Souza, o nosso comentarista dos detalhes. Bom dia, Elton. Bom, enquanto o Elton se apronta, bom dia, Solon Pereira, o comentarista positivo. Bom dia, Adamar, bom dia, Elton, bom dia, Zuzu, bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da 98, bom dia à minha querida amiga presidente Isabel e ao doutor Tiago. Pode fazer a pergunta ao Solo. Bom, Isabel, eu gostaria de saber, porque nós sabemos aí, falado em todos os locais, nas rodinhas, dos torcedores, principalmente da URT, empates é sabido de todos, e eu gostaria de saber de você o seguinte: olha, todos os clubes brasileiros devem, claro, a URT não é diferente, e o doutor Tiago aí já falou, você já explanou, na questão da solução, tem o reconhecimento da dívida, na solução do pagamento desta dívida, e eu queria saber o seguinte: você diz que não tem nada a ser penhorado da URT. Se não tem nada a ser penhorado da URT por esta dívida, qual é a solução? Procurar os patrocinadores, procurar a torcida, fazer aquela famosa vaquinha com os torcedores para quitar essa dívida, e sabendo também que ainda tem dívida do campeonato deste ano. Bom dia, Solo, um prazer falar com você. Temos dívida, sim, ainda temos contas a sanar do campeonato de 2020, do campeonato de 2021 e mais essa agora que chegou para o URT. O que a gente tem que trabalhar, nós temos aí, todo mundo sabe, um imóvel que chama-se de Vila Olímpica, o imóvel da Avenida Brasil. Claro que o credor vai pedir a penhora de um, de outro. Então a gente tem que trabalhar, conversar sim com os patrocinadores, colocar para eles a dificuldade da URT e colocar para o torcedor também. Mas é uma coisa que a gente vai reunir com a diretoria, reunir com o Conselho Deliberativo primeiro, buscar soluções. Isso é o que a gente tem que fazer. A dívida está aí, a dívida existe, ela não foi causada agora pela atual diretoria, foi lá em 2017, 2018, mas cabe quem está lá no momento resolvê-la. Então nós vamos trabalhar para isso, procurar o que tiver que ser procurado para sanar essa dívida da URT. Trabalhar sim, procurar os patrocinadores sim,
e ver a solução mais rápida e mais prática para ser feito. Todo clube tem dívida, o RT não é diferente. Esse ano foi um ano muito difícil, a gente fez um campeonato, ficamos aí na 5ª colocação, gostaríamos de ter ficado entre os 4 primeiros, mas sem público, com dívida, mas acertamos com todos os atletas e comissão técnica, tem os nossos outros credores que estão aguardando também por um acerto, e aí vai, é a vida de um clube, é o dia a dia de um clube de futebol. É o programa Bola na Rede, tem também aqui os torcedores pelo WhatsApp 34-3818-1798, o Elton já disse que está ok. Tem uma pergunta de um torcedor, eu vou passá-la para o Dr. Tiago Alves, é o Wenderson, ele talvez não tenha entendido direitinho. Ele disse que ouviu lá que o RT tem 11 processos e não só dessa penhora. Onde estão os outros 10? Tem mais processos, doutor Tiago? Bom, Adamar, eu, assim, de cabeça agora não posso te precisar quantos processos o RT tem. Tem processos, tem outros processos sim, que estão correndo na justiça, mas não sei te informar quantos que o RT tem. Tem, que eu me lembro, tem que um torcedor entrou, teve uma questão também de uma moça que entrou também, questão da Miss, né? Miss da RT, mas enfim, são processos que eu posso dizer, são processos pequenos, processos juizados. O processo maior que o RT tem hoje é dessa dívida que foi reconhecida pela justiça. Tá legal, então tá aí o Wenderson, tá aí a resposta para você. Sim, outros processos. Tem aqui o bom dia do Reginaldo Magalhães, lá de São Paulo, 20 graus, opa, tá um tempinho gostoso, hein? Noite de alegria, promovida pelos rivais, tal. Confio plenamente na gestão austera, comprometida em equacionar e sanar não só essa dívida, assim como todas as outras pendências do clube. Alô especial para a Isabel. Ela disse que Rainha Isabel da minha URT. Reginaldo Magalhães está mandando um abraço para você, Isabel. E Elton Souza, o nosso comentarista nos detalhes, agora sim, chegando. Bom dia, Elton. Muito bom dia, Adalmar, bom dia, Solon, Zuzu, Guilherme, meu querido Marcos Machado, e um abraço especial e um bom dia para minha querida amiga Maria Isabel e para o doutor Tiago. Eu fiz alguns comentários, minha querida Maria Isabel, há cerca de um mês, e eu ainda não tinha feito os cálculos. Como professor de matemática normalmente vai para os cálculos, eu conversei com alguém ligado ao RT e fui fazer os cálculos, Maria Isabel. Esses 2 últimos anos, esses 2 anos de pandemia, eu sei que foi muito difícil para os clubes. Ano de pouca receita e de muita despesa. Aí eu fui fazer um certo cálculo para os times da primeira divisão, do módulo 1, do Campeonato Mineiro. E hoje a gente sabe que um elenco mais barato possível, você contrata para 4 a 5 meses. Então ele fica no mínimo R$1 milhão. Aí em cima disso vem mais encargos sociais e aí a gente vem para os despesas do dia a dia. O URT fez 3 jogos dentro de casa, a URT não gasta menos de R$20 mil e até que tem que depositar o dinheiro antes para a Federação Mineira de Futebol. Uma saída de Patos, eu tenho certeza absoluta que não é menos que R$12 mil. Então a gente vai fazer esses cálculos, tem as despesas do dia a dia. Então, um clube da primeira divisão hoje deve gastar em torno de R$1 milhão, na minha opinião, assim de fora, Maria Isabel. R$1.400.000, R$1.500.000. E a gente olha a receita do clube. Diminui, não tem público, você disse bem. Não, o patrocinador, normalmente, ele corre, porque do jeito que está, a gente sabe que até os clubes grandes acontece isso. E, de repente, as despesas são muitas e as receitas são aquela da televisão que patrocina o evento, que é em torno de R$800 mil. E aí vem o chamado déficit. O que eu te pergunto é o seguinte, Maria Isabel, o déficit da URT esse ano, você já fez o balanço, é em torno de quanto? E no geral, a URT hoje, se for chegar alguém e falar assim, olha, vou pagar essa dívida para a URT, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, porque os diretores têm que correr muito. Hoje a dívida da URT gira em torno de quanto, Maria Isabel? Bom dia para você. Bom dia, professor, prazer em falar com o senhor, sempre como todas as vezes, muito assertivo. Foi um ano muito difícil, aliás, 2 anos muito difíceis para o URT e para todos os clubes no Brasil no geral. Então, professor, normalmente quando se tem torcedor, quando se tem renda,
quando se tem o estádio cheio, a URT, com dinheiro da televisão, com dinheiro de patrocinadores, da venda das propagandas na camisa, normalmente, se fosse tudo normal, a gente arrecadaria aí mais ou menos em torno de 3 milhões e 500, não passaria disso. Esse ano, infelizmente, quando a gente foi fazer as contas, a URT movimentou em torno aí de 1.300.000, 1.400.000, não mais que isso. Então, baseado nos seus cálculos, você pode perceber aí, né, o déficit da URT, como de qualquer outro clube. Creio eu que esse ano fizemos esses jogos em casa, tive a oportunidade de conversar com cada dirigente de cada clube que não está numa situação diferente da URT. Mas a gente conta sempre com aquelas pessoas que colaboram com a URT. Esse ano a gente, mais no final do campeonato, optamos por uma cozinha. A gente estava com ela terceirizada, mas vimos que não íamos continuar dando conta de sanar, né, com os nossos credores. Passamos para a cozinha e de doações dentro da cozinha da URT. Mas hoje, se a gente tivesse público, se a gente tivesse sócio torcedor, se a gente tivesse, né, a bilheteria, acredito eu que seria um campeonato com o mínimo possível de dívida em 2021. Não tendo, para você ter uma noção, só de taxas para a gente mandar os jogos, a gente gastou em torno aí de 160 mil. Então não é fácil. O salário hoje, nós optamos por um elenco enxuto, com 28 atletas, e a gente teve uma folha de pagamento em torno aí de 250 mil reais mensais. Claro que vem os encargos, né? Mas hoje, se eu tivesse tido, isso que eu falei, de renda, de sócio torcedor, acredito que a URT estaria um ano fechando sem dívida em termos de 2021, né? Do campeonato em si. Os encargos são difíceis. A URT hoje, para sanar sua dívida dos nossos credores por alto, seria em torno de 300 mil. A gente sanaria com o restaurante e outras pessoas que estão aguardando a URT. Mas a gente tem os encargos sociais, a gente tem IPTU, ISS. Então, se você for fazer um levantamento com mais esse processo, doutor Tiago não citou, temos outro correndo, que é do atleta Bruno Aquino, que deve chegar a qualquer momento também para a URT. Então, assim, é difícil eu precisar para você. A gente faz um levantamento por alto, mas não com toda a dívida em relação ao município, à Receita Federal. Se a gente for colocar isso tudo, a URT hoje teria um débito aí de 2 milhões, 3 milhões, acredito eu. Aí Maria Isabel Pimenta Rocha, presidente da URT, conosco ao vivo aqui no Bola na Rede. Doutor Tiago Alves, advogado do clube, também participando. O Isabel tem uma pergunta do Jeffney, está aqui. Pergunta para Isabel quem assinou os cheques e sobre prestação de contas, se foi feita quando você assumiu. Você já tinha conhecimento de tudo isso? É a pergunta do torcedor aqui pelo nosso WhatsApp. Olha, quem era responsável na época, né, das assinaturas, sim, foi o doutor Domingos Sávio, que era presidente e atuava, né, no conselho gestor, e o tesoureiro que assinava junto com ele foi o Valmir. Os dois tinham autorização para poder assinar aí pela URT naquela época. E quando você assume, você busca saber as despesas. A gente sabia da existência dele, sim, no entanto, contestamos e não reconhecemos que a dívida seria da URT, mas quando você assume um clube de futebol, uma prefeitura, você recebe com ônus e bônus. O conselho da época emitiu um parecer que está dentro do processo, como já falei. Fizeram, né, conferiram aí os extratos da época e não conseguiu localizar o depósito na conta da URT, por isso nos deu uma certidão na época que está anexado no processo, que não reconheceria, não viu onde foi depositado. Mas cabe agora ao URT trabalhar para sanar, não temos outra alternativa. E lembrando da pergunta anterior do professor, esse valor que eu citei aí, ele vem com despesas, vamos se dizer assim, de 2000, 2001, né, encargos sociais. Então busca lá atrás, tem coisas lá que não prescreve, lá de 95, 96, 97, tem dívidas que você não prescreve. Então é tudo esses encargos aí, como todo clube tem. Pergunta final, a rodada final do Marcos Machado, depois o Elton, o Solon Pereira.
aqui no Bola na Rede, agradecendo também pela atenção do nosso ouvinte, tá ligadão aí, e também o Guilherme Camargos na retaguarda, colocando as nossas plataformas para funcionar, aplicativo, site, Facebook. Marcos Machado, a sua última pergunta para o doutor Tiago ou para Isabel? Muito bem, presidente, doutor Tiago, a pergunta para o doutor Tiago Alves. Presidente, explicando como está sendo conduzido. Solon Pereira e eu e a torcida, né? Claro, nós perguntamos a respeito da solução. Estão buscando meios para ter a solução. Eu pergunto, doutor Tiago Alves, até chegar à solução, tem algum risco de execução? Se essa execução acontecer antes da solução, seria um problema maior? Ou não tem nada a ver? Eu, como leigo, né, estou perguntando para o senhor, aí uma resposta jurídica. E ainda para a presidente Isabel, a respeito da Vila Olímpica, se está penhorada para outro credor. E se a Vila Olímpica seria a solução para o RT? Porque quando o PL é maior que a dívida, eu acho que é legal. Ruim quando é o contrário. O PL da URT, o patrimônio líquido, é maior que a dívida. E para não estender o problema, a Vila Olímpica seria a solução? Essa pergunta para Isabel, se está penhorada realmente para outro credor, se seria a solução, e a respeito, doutor Tiago Alves, de uma possível execução. Marcos Machado, respondendo a sua pergunta, em 2018, julho, para ser mais precisa, a gente fez sim uma hipoteca da Vila Olímpica, né, com o nosso pessoa que nos ajuda, que é o pessoal do Décio. Ela está hipotecada lá, tem uma escritura de hipoteca da Vila Olímpica, sim. Você falou certo, né? O que o RT tem é maior do que a dívida, sim. Então, vamos estudar a melhor maneira como resolvê-la. Hoje, tem uma escritura de hipoteca, sim, mas tanto com a DB, no caso o Décio, quanto essa dívida, com certeza, tanto a Vila Olímpica quanto o outro, né, o outro espaço da Avenida Brasil é bem maior os valores do que essa dívida. Bom, Marcos, em relação à continuidade do processo, né, que é a execução agora, o risco é inerente, né, porque o credor vai penhorar o patrimônio para receber. Então, o que nós pensamos aqui, juntamente com a presidente e a diretoria, que nós vamos fazer a reunião, é solução. Porém, se caso não vier uma solução, é claro que o patrimônio do RT está apto a ser adjudicado pelo credor. Portanto, a resposta do doutor Tiago. Vamos a Elton Souza, antes falando aqui das loterias, campeão da sorte, ponto da sorte, campeão da sorte na Major Gotti ao lado do Sacolão, o ponto da sorte no Pátio Central Shopping para recebimentos, pagamentos, saques, depósitos, claro, aquela fezinha, os bolões estão lá, as únicas sem filas e sem grandes esperas, tem caixa preferencial para jogos, um alô para a turma do campeão da sorte, Major Gotti ao lado do Sacolão, ponto da sorte, Pátio Central Shopping. Elton Souza. Pois é, Adalmar, a minha última colocação para Maria Isabel. Um dia um torcedor comentou comigo: Elton, o RT recebe quase 800 mil reais, e os clubes do módulo 1, o que é feito desse dinheiro? E aí a gente vai explicar para o torcedor. E ele falou assim: mas eu não sabia de tantas e tantas despesas assim. Por isso, Maria Isabel, eu acho, e eu comentei isso na Rádio Clube, eu acho extremamente importante essa prestação de contas, com essa clareza e com a condução que está sendo tomada pelo departamento jurídico da URT. É importante por 2 pontos, Maria Isabel. Para esclarecer o torcedor que fica ávido notícia, querendo saber como é que está essa dívida, se deve, o que restou para pagar. E o segundo ponto, eu até comentei na Rádio Clube, é o peso que o diretor divide, porque a gente sabe que nos momentos difíceis não tem 40, não tem 50, não tem 60 pessoas para ajudar, não. Tem que correr atrás e a gente sabe de todas essas dificuldades. Então tira aquele peso, porque é uma divisão desse peso. Por isso eu acho muito importante, Maria Isabel, sempre vir ao microfone da Rádio Clube, das outras emissoras e da imprensa, fazer o que você está fazendo hoje. Porque é esclarecimento e é um peso que vai tirando de cima, e aí vai aparecer gente também para ajudar, conselheiro, patrocinador e tudo mais. E eu
parabenizo por essa posição sua, do doutor Tiago, do departamento jurídico da URT, porque esclarecimento é importante e tira um peso, porque não é fácil nesse momento, né, Marisabel? Olha, Elton, obrigada aí pelas suas palavras. A gente só aumenta a nossa responsabilidade de trabalhar em prol, né, e com muita transparência à frente da URT. Realmente não é fácil, temos que dividir esse peso, né? Igual eu já falei, essa dívida foi adquirida anteriormente, mas cabe ao URT solucionar, quem está lá hoje solucionar. Mas o torcedor, essa oportunidade de estar aqui no microfone nesse momento é muito importante para o torcedor entender como é difícil, como é a dificuldade que a URT para se manter na primeira divisão enfrenta como qualquer outro clube. Mas nós do interior temos um pouco a mais, né? Um pouco a mais de dificuldade se não contar com o torcedor na hora que a gente precisa, se não contar com os nossos patrocinadores e colaboradores, a gente realmente não dá conta de fazer o futebol no interior. Mas essa clareza e a gente está sempre à disposição, né, de vocês, e obrigado pela oportunidade de estar aqui para poder esclarecer um pouco mais para o torcedor e para a sociedade patense. Tá legal. Agora... Oi. Agora é a minha pergunta, né, Adamar? Sim, Solon Pereira, por gentileza. Pois é, Maria Isabel, doutor Tiago, eu fui um dos com mais veemência cobrar a tua presença, Maria Isabel. Até desta oportunidade aqui eu estou tirando a minha amiga de lado e colocando a presidente nessa situação de vir a público, dar esses esclarecimentos, muito bem falado aí pelo professor Elton. Parabéns que vocês vieram e estão fazendo isso. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte: olha, a gente sabe que a dívida não é tua, que a dívida é do clube, né? E como você, eu lhe conheço há muitos anos, sei da tua honestidade, da sua personalidade, mas eu quero saber o seguinte: olha, tem algum tipo de ação que pode ser feita, por exemplo, junto ao torcedor, que eu sei que tem clubes aí que faz aí uma solicitação, um chamado aos torcedores para que possa ajudar com R$20, com R$50, com R$100, e cada torcedor ajuda da maneira que pode. Vocês já pensaram nisso? Porque não é demérito nenhum para ninguém de um clube como a URT, querido como a URT, fazer um tipo de promoção dessa. Já pensaram nisso, ô minha presidente Isabel? Olha, Solon, a gente vai fazer uma reunião, como disse, na semana que vem, colher aí as opiniões de cada diretor, de cada conselheiro da URT, e conclamar o torcedor, sim. A gente tem o sócio solidário, que ele ainda pode ser feito, claro que ele vai nos ajudar, né? E o torcedor, eu espero, tenho uma esperança que 2020, o próximo ano seja um torcedor dentro do estádio Zama Maciel, e o torcedor que adere agora, ele tem aquele desconto para o ano que vem. Então isso tudo vai ajudar o torcedor. Então nós precisamos sim, né, de estar ainda falando do sócio, né, do sócio solidário, que isso é que vai ajudar o RT, né, nesse momento, com a ajuda do torcedor. Aquele que puder, os valores já tinham sido estipulados, né? Mas o que o torcedor que achar que pode ajudar, pode procurar a secretaria da URT, pode solicitar número de conta. Isso a gente coloca para o torcedor e pede ajuda, sim. Toda ajuda ela é bem-vinda, mas a gente deve promover alguma ação, alguma coisa assim aí para a gente poder estar sanando. Até então, o valor dela realmente é muito alto, mas nós temos outras coisas que são um pouco menor. Com a ajuda do torcedor, a gente vai conseguir sanar com os nossos credores, aquelas pessoas que acreditaram na diretoria da URT, né, acreditaram na minha pessoa como presidente, na pessoa que assina comigo como tesoureiro, e a gente precisa sanar essas dívidas com essas pessoas. Então, o que o torcedor puder estar colaborando, ele será bem-vindo e vai ajudar o URT a sanar seus compromissos. E aqui as perguntinhas finais dos torcedores também. O Cleuton Xavier: tem como a URT pagar essa dívida sem vender bens, sem vender patrimônio do clube? Olha, Adamar, pelo valor é uma dívida alta. Hoje, falo para ele que não. Hoje a gente não tem condição, se a gente não dispor, né, de alguma coisa da URT. No momento, não tem, não. Tem que pensar em algo assim, de dispor, sim, né, um imóvel da URT, infelizmente. É que o Kid Cowboy, a URT é o time do povo.
é maior que qualquer problema. Vamos sair dessa. Força, Maria Isabel. E o Hamilton Casagrande, bom dia, Isabel, você colocou muito bem. Agora, independentemente de quem fez a dívida, procurar a solução. Excelente palavras, parabéns, abraço e tamo junto. Aí, portanto, os torcedores também dando aquela força nesse momento de solidariedade. Não é mole não, né, Isabel? Não é, Adamar, mas eu sempre que vocês nos convidam, a gente estar aqui para esclarecer o torcedor. Sim. Não tem problema nenhum em colocar, né? E o torcedor, ele tem que saber da vida, né, financeira do clube. Por isso, quando a gente vem pedir ajuda, ele sabendo o que a gente está enfrentando, fica mais fácil. Mas agradeço de coração, né, aquele torcedor que confia, né, nessa gestão atual da URT, e isso só né, como eu falei, faz com que a gente tenha que trabalhar sempre com essa seriedade, com essa transparência, para o torcedor realmente poder confiar na gente e ajudar no momento que for preciso. Tem o JJ, para quem o ET deve esses cheques, está público, já saiu aí? Sim, já saiu na imprensa, né? Campos, isso. É o nome dele. E o Márcio pergunta, a Vila Olímpica é rentável para o RT? Olha, a gente vem trabalhando, né, junto à Vila Olímpica, desde que eu assumi a presidência da URT, como de responsabilidade do presidente nomear um superintendente para a Vila Olímpica, né? O início a gente ficou um período sem superintendente, devido ao diretor que estava lá, né, que já vinha assumindo há muitos anos, falou que não tinha condições de continuar. Hoje, há quase um ano, a gente nomeou aí o Rubens, que antes estava comigo no departamento financeiro, é o novo superintendente aí da Vila Olímpica. A Vila Olímpica, ela hoje atua como um clube, né, tem piscina, essas coisas. Devido à pandemia, tem 2 anos aí que praticamente sem funcionamento. Mas tem os seus campeonatos que agora estão voltando, e já o Rubens deve fazer uma prestação de contas para a gente saber aí. Até hoje não veio nada, dentro de 20 anos não tivemos nenhum retorno financeiro para o RT da Vila Olímpica. E essa é o que eu tenho para falar para o torcedor no momento. Isabel, obrigado pela sua presença aqui no programa Bola na Rede, fornecendo esses esclarecimentos a todos os torcedores, os ouvintes do programa Bola na Rede da Rádio Clube 98. Muito obrigado, valeu. Eu que agradeço, Adamar, estou sempre às ordens para estar colocando para o torcedor e para vocês as informações da URT. Nosso comentarista Elton Solo, espere aí, vamos falar da Copa do Brasil. Doutor Tiago Alves, obrigado, bom trabalho para o senhor aí nas próximas investidas, né, nesse caso. Bom, Damar, muito obrigado aí pela oportunidade. Só me dá só um minutinho? Sim, claro. Eu só gostaria também de deixar bem claro aqui para o torcedor do RT, que desde o início da gestão aqui da presidente, estou acompanhando, estou ajudando na parte jurídica, e gostaria de deixar aqui uma moção de aplauso a ela, porque desde o início ela está fazendo um ótimo trabalho, transparente. Nós não tivemos problema nenhum juridicamente na gestão dela. Estamos resolvendo todas essas pautas anteriores, mas a instituição RT é uma só. Então, cabe a ela, né, infelizmente caiu essa bomba no colo dela, cabe a ela resolver neste momento. E o torcedor da URT pode ficar confiante que, com certeza, ela irá solucionar da melhor forma possível e jamais prejudicando o clube. Obrigado, doutor Tiago, pela sua presença aqui no programa Bola na Rede. Valeu. Tá aí, portanto, os nossos convidados de hoje, Maria Isabel Pimenta Rocha, presidente da URT, doutor Tiago